tema tão importante como a nossa irmã frisou ali, a prece. Quando falamos da prece, entendemos como suporte do nosso dia, do nosso dia a dia, que é diante das correções do amparo divino, pedindo sempre para que nos ampare dentro das nossas dificuldades, para que possamos ter cada vez mais indulgência e amor ao nosso próximo. Então, que nesta noite possamos iniciar com essa reflexão. Quando iniciamos falando sobre preces pagas, lembramos como Jesus nos refere ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu Evangelho, refletindo sobre os escribas que trocavam ali em favor da prece, a prece que é um ato de amor, de caridade também. Então, automaticamente, os escribas trocavam este trabalho, que é tão benevolente, em troca de favores, pensando eles que iriam receber outros pagos, esquecendo de que o real é o amor, é a solidariedade, é o amparo divino. Então, nada melhor do que enriquecermos a alma e poder também contribuir para o amparo dos nossos irmãos, quando fazemos a prece em favor dos demais. Como nos disse o próprio Chico, em suas frases, através do livro de André Luiz, Agenda Cristã, que sobre seu trato com os outros esclarece o ponto de vista que temos progredido. Então, a partir do momento que fazemos algo em troca de algo que beneficie, então aí estamos faltando com nós mesmos. Podemos reparar através das atitudes o quanto estamos dando passos atrás quando esperamos, através de uma atitude em favor do nosso próximo, algo que seja retribuído, como por exemplo os escribas que gostariam de ser ostentados com a parte financeira. No Livro dos Espíritos, na questão 479, Allan Kardec pergunta: a prece é um meio eficiente? E aí os Espíritos respondem: a prece é um poderoso socorro em tudo. Ou seja, independente das circunstâncias que estivemos enfrentando, sejam momentos de felicidade, sejam momentos conturbados, sempre devemos, tanto ao acordar, em torno do nosso dia, ao fim dele também, lembrar deste amparo da solidariedade, da espiritualidade, pedindo em prece o apoio, o amparo. É como no livro Pontos e Pontos, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, o irmão X, no que intitula, no capítulo 12, sobre o exame da caridade. Pois quando lembramos da prece, refletimos e entendemos que também é um ato de caridade. Neste capítulo, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler, mas eu indico, fala sobre 3 amigos que se uniram em favor ali de estudos, no núcleo de estudos evangélicos, contribuindo para o amparo daqueles amigos, dos 3 amigos que estavam ali, como também o amparo de todos que faziam parte daquela cidade. E aí, levando o pensamento ao alto, pedindo ao Jesus Cristo e à espiritualidade, receberam a ideia de poder criar aquele núcleo de estudos evangélicos, uma casa espírita. E aí o trabalho foi se expandindo através da sopa, o trabalho da caridade, através da campanha do Rio, estudos também, palestras. E inspirados esses 3 amigos, Pires, Ribeiro e Martins, foram continuar aquele trabalho em prol daqueles que ali moravam, daqueles que ali também desejavam naquela cidade ali participar. Mais adiante, eles receberam sua benfeitora, através da mediúnica ali da casa, a benfeitora que também se dispôs, ela teve a espiritualidade, se dispôs para que pudesse auxiliar aqueles irmãos, aquele estudo que ali acontecia, aquele trabalho que acontecia em favor de todos. E aí o nome dessa benfeitora, o nome dela se chamava Custódia. E neste amparo, participando dos trabalhos da casa, influenciada a favor do bem, ela contribuindo, foi passado vários trabalhos,
sociais dentro daquela casa, além dos estudos. Enfim, esses 3 amigos passaram a se interessar ainda mais e se inteirar ainda mais pelas atividades, contribuindo também para que outros também pudessem participar. Mais adiante, eles são chamados justamente no dia que aquela casa completava, né, mais um ano de trabalho, e com aquela elaboração, né, de felicitações, eles foram os seus palestrantes. E naquela situação ali, repleta do calor humano, calor espiritual, eles puderam, né, participar ali daquele trabalho, e em seguida, ao retornar ao fim dele, retornar aos seus lares, eles encontraram uma senhora que estava ali na rua, né, somente meio que humildemente seu traje, e diante daquelas situações ela se encontrava meio que sem saber por onde estava, e pediu ajuda daqueles homens no qual vinham alimentar o corpo espiritual, né, da prece, do trabalho que nos envolve na casa espírita. E chegando a ela, encontrando, se deparando com aquela mulher, até porque ali era um horário de passar a Deus, e ela pediu que eles pudessem ajudar, contribuir com ela, pudessem levar ela a algum lugar que uma amparasse até ela ir a outra cidade no dia posterior, que era trabalho, ela estava à procura de um trabalho. E naquela oportunidade teria aparecido uma vaga para ela em outra cidade vizinha, mas aí ela passava lá para as meia-noite e ela pediu auxílio àqueles irmãos. E aqueles irmãos simplesmente, Pires, por exemplo, disse: eu não posso levar você para minha casa. Já imaginou, Ribeiro Martins, o que minha esposa vai pensar eu chegar com uma mulher em minha casa? E aí, os demais, olhando para Ribeiro, também indagando, pedindo a ajuda para que ajudasse aquela mulher, já que um dos amigos Pires não pôde ajudar, olharam para Ribeiro, concedendo ali um amparo em sua residência, e Ribeiro também disse: eu não posso ajudar, pois além da minha esposa, o que meus vizinhos irão imaginar? Então, mais adiante também, olharam para Martins, pois era o último ali que ainda não tinha, né, falado, demonstrado o interesse de ajuda, e Martins também disse: infelizmente eu não posso ajudar. Pires, que já tinha negado a ajuda àquela mulher que estava necessitando daquele amparo, né, ali de receber em algum lado, até que ela pudesse, no dia posterior, ir de encontro ao seu trabalho, no qual ela esperava. Ele disse: poderíamos ir até ali a um hotel para fornecer a você, né, a dormida, pois não podemos, pelo que sabemos aqui e informamos, não podemos lhe fornecer o nosso lar, mas podemos lhe fornecer um amparo em um hotel. E aí em seguida a mulher, olhando ali, né, com seu olhar meio que entristecido pelas primeiras negações daqueles 3 amigos, ela veio e disse: está certo, né, aceitou o seu pedido, né, e queira eles forneceram ajuda de algum modo. Chegando lá, eles abriram a carteira, confidenciando outro, abriram a carteira e forneceram ali cruzeiros para que aquela mulher pudesse ser abrigada naquele hotel. Em seguida, regressando aos seus lares, e ainda espantados com aquele momento, né, pois cada um ali confiscou o momento em que todos os 3 faltaram com a caridade, naquele momento ali, em que ela precisava de ajuda, no qual eles foram indagados para que pudesse ser assistida em seus lares. Cada um foi para a sua residência. E em seguida, né, naquela noite, eles não tiveram sequer o sossego para dormir um sono tranquilo. Até mesmo esqueceram de fazer a prece, no qual eles já haviam alimentado o pão espiritual naquela noite pelo trabalho envolvido na casa que eles faziam parte. E também as preces, na qual eles mencionaram lindas palavras harmoniosas. E eles simplesmente não conseguiram dormir naquela noite, pensando como estaria o estado daquela mulher, deprimente pelo fato do fornecimento que eles puderam, e deixaram como última oportunidade, que era fornecer cruzeiros, para que ela pudesse, numa das piores pousadas,
repousar o seu descanso. E aí, quando foi antes das 6 horas da manhã, aqueles homens marcaram de se encontrar e foram justamente à pousada. Chegando lá, pensando eles que iriam encontrar aquela mulher, eles aguardaram lá por horas e em seguida receberam a informação que ela não se encontrava. E aí eles voltaram, sabendo eles de que eles no início achavam que teriam feito o máximo que puderam, mas sabiam eles no íntimo de que poderiam ter feito muito mais. Além de fornecer um lar, poderiam ter feito prece, para que aquela mulher fosse assistida. E simplesmente eles, no qual estavam naquele dia, naquela comemoração na noite anterior, estavam na oração, nos estudos, eles realmente não foram solícitos. Aquela mulher precisava ser assistida. E mais adiante, passando semanas e semanas, aquela mulher, no qual apareceu para eles como peregrina, ela era a custódia, a benfeitora da casa, na qual ela pediu amparo, e pediu para que pudesse amparar desde o início da fundação daquela fraternidade. E em seguida, ela, sabendo pelas palavras, pelos estudos, pelo trabalho da prece, achava que aqueles homens eram capazes de passar dessa prova, eram capazes de ajudar, de contribuir com o amor, com a caridade, com aquela mulher que estava precisando ali. E ela decidiu reencarnar e fazer sua aparição. Naquele momento, ela falou aos amigos, aos 3 amigos, que pediu a Jesus para que pudesse fornecer, aparecer para aqueles homens e entender se realmente eles sabiam o que era e se davam conta da palavra caridade, o amor ao próximo e aquelas preces no qual falavam palavras extensas, palavras bonitas, tocantes à alma, mas que nada mais foi para ela do que palavras ao vento, como ela disse, que se decepcionou. Mas ela, como benfeitora naquela casa e também assistindo aos seus amigos, ela lhe fala que esperou 10 anos para que eles pudessem abrir sua carteira e lhe fornecer aquelas moedas no qual eles forneceram, e que esperaria muito mais, até mesmo 100 anos, para que eles pudessem reparar esse efeito do qual eles negaram sobre aquela mulher a qual precisavam. E elas dizem mais, e elas falam mais. Falam que naquele momento ali ela estava muito decepcionada, mas que mesmo trazendo a eles, especulando de que eles deveriam passar por esta prova, ela os confiou de que não iria deixar de ampará-los e de que em algum momento eles iriam conseguir também negar a si mesmo, poder viver realmente como Jesus nos ensina, como Ele nos impõe através das suas atividades, no qual foi a sua existência na Terra. E mais adiante, no livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier, através do Espírito André Luiz, ele fala, em um dos trechos: resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar todos. Foi o que aquela benfeitora esperava, com que aqueles amigos, os 3 amigos, no qual se idealizaram a fazer, se prontificaram a fazer casa espírita, no qual eles mantinham seus trabalhos, esperavam que eles auxiliassem todos aqueles irmãos que estavam ali, tanto presentes como também lá do outro lado, pois sabia de que eles estavam estudando, mas que a busca maior era colocar na prática lá fora, não só na casa espírita. E ela chama a atenção, como no Livro dos Espíritos, na questão 905, que ela quer pergunta: alguns dos autores
que publicaram belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram nenhum proveito. Sem levado em conta como espíritos o bem que suas obras hajam produzidos, ou seja, será que aquelas obras que eles fizeram desde a criação do Centro Espírita, o núcleo de estudos, compensava aquela falta que ele deixou de fazer, contribuindo em favor daquela irmã que estava ali, precisando do amparo? E aí os Espíritos respondem: a moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. Já pensou? Se o agricultor, por exemplo, quando ele faz as seleções das sementes que vai plantar, que ele simplesmente jogasse as sementes ali, não passasse por regar, por contribuir com amor, fechar ali aqueles ramos, poder botar até mesmo irrigadores. A mesma coisa somos nós. Imagina se venham aqui, né, nós aqui compartilhamos o Evangelho nos estudos, e quando alguém precisa do nosso amparo, a gente simplesmente vira as costas. Aqueles homens faltaram além disso, além das atividades, né, em favor da parte material, faltaram até uma prece, como disse anteriormente. Eles que eram intitulados naquele momento do dia, poderiam ter ajudado com as preces lindas, né? Preces que realmente emocionaram a todos que ali estavam, mas foi palavras jogadas ao vento. E aí, mais adiante, os Espíritos respondem: de que vos serve a semente se não fazeis dar os frutos que vos alimentem? Então, de que adianta estudarmos, estarmos cada vez mais presentes e não praticarmos? No nosso Evangelho lá, podemos abrir a casa, capítulos que falam da caridade, e simplesmente a gente não as pratica. De que adianta estudar e não praticarmos? Então, o convite do Espiritismo é isso: é podermos estudarmos a doutrina dos Espíritos, estudar nós mesmos como seres encarnados, mesmo diante das nossas dificuldades, mas a gente sempre pode se doar. Nada de querer nada em troca. Então, cabe aquela reflexão: será que realmente eu tenho me doado? Será que realmente eu tenho feito a prece, praticado esse ato de amor, a caridade ao próximo? Ou simplesmente eu tenho só esperado, eu tenho só pedido a Jesus coisas que me beneficiem materialmente? Ou será que eu tenho contribuído realmente em favor de mim, do nosso próximo, do nosso familiar, do nosso amigo do trabalho, do nosso amigo da faculdade? Será que a gente tem compartilhado desse nível o amor sublime entre todos nós? E aí, mais adiante, os Espíritos dizem ainda, continuando a mesma questão: esses homens são mais que culpados, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que oferecem aos outros, renunciarão a colher os seus frutos. Ou seja, a partir do momento que a gente não fornece uma qualidade, né, de sustentação ao nosso próximo que precisa ali, a gente está negando nossos frutos. Aquele plantio que a gente vem desde o início, quando conhecemos a doutrina dos Espíritos, no qual traz tanto alento à alma, o Evangelho de Jesus, esse contato com essas pérolas do que alimenta o nosso alimento espiritual. É como, por exemplo, a gente vê na parábola do bom samaritano, né? Onde passou ali, né, aquele homem que foi maltratado pelos ladrões, que lhe tomaram todos os seus utensílios, né? O agrediram, passou o levita, não contribuiu com ele, passou o sacerdote, até mudaram de calçado. Simplesmente deram as costas àquele homem que era necessitado dos cuidados e do amparo. E eles vinham alimentados do pão espiritual, de suas preces, mas não colocaram em prática as virtudes. E aí veio o bom samaritano, aquele homem que ia passando por ali, e lhe cedeu até o próprio cavalo, lhe cedeu até suas vestes, que pudesse ali ajudar aquele homem a se cobrir, enxugar seus ferimentos, derramando seu azeite,
em cima daquelas feridas, contribuindo também à hospedagem daquele homem, e lhe pediu que aquele hospedeiro ali, o dono do hotel, pudesse contribuir com o que fosse, que ao seu regresso, pois ele estava destinado a outra cidade, ao seu regresso ele iria pagar. Então o bom samaritano contribuiu ali diretamente, e aqueles homens que vinham com palavras cultas no ato de suas celebrações, como foi o levita e o sacerdote, não colocaram na prática. Eles que vinham alimentados do pão espiritual. Então, por isso que Kardec nos adverte e nos instrui, através do Evangelho de Jesus, de que não adianta apenas termos palavras bonitas, extensas, mas o mais importante é a prática. Então, são essas noções que devemos ter para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Mais adiante, continuando, é como ele fala: tenha cuidado com os escribas que se exibem a passear com longas palavras, longas túnicas, que gostam de ser exaltados nas praças. E muitas vezes nos deparamos por aí. E ele fala mais: ele gosta de sentar aos primeiros assentos das sinagogas, gosta de longas preces, devora até as casas das viúvas, ou seja, retribuições financeiras. Então, a gente deve fornecer todo esse ato de amor, todo esse suporte em favor do nosso próximo. Entendemos de que somos dependentes também dessa troca de amor, dessa troca de caridade. Quando fazemos a caridade ao nosso próximo, nós também recebemos. O mais ajudado, além do nosso próximo, também somos nós. Então devemos nos desprender materialmente do que é nos dado, e entendemos de que o melhor é como nos diz, né, aquela palavra que diz assim na frase: o essencial é invisível aos olhos. Então, mais vale o sentimento, o aprendizado, podemos contribuir, né, com atitudes que realmente elevam ainda mais o nosso amor, e as atitudes que realmente são intituladas como instruções de Jesus. E mais adiante, é como diz o próprio Chico, para vocês verem, o silêncio é uma prece. Então, para que palavras longas, se nas atitudes a gente não coloca na prática? No livro de Humberto de Campos, como fala de Maria de Magdala, mostra ali totalmente o amparo. Quando ela se fala, ela fala que enquanto tinha feito orações para que pudesse tocar no Cristo, chegar naquele momento que o Cristo passa entre as ruas ali da Judéia. Então, por que nós muitas vezes negamos de fazer esse ato pelo nosso próximo e por nós mesmos também? Temos esse trabalho, nos envolvemos cada vez mais, deixarmos de lado a parte material. A prece é a caridade que torna o homem melhor. A prece deve ser o primeiro ato, como nos diz aqui, na passagem do Livro dos Espíritos, a prece deve ser o primeiro ato do nosso retorno às atividades de cada dia, em face disso, cultivada diariamente pelo Espírito. Essa mensagem foi pelo Espírito Monônico, assim como nos recomenda no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É como na passagem, não sei se a gente já tiver a oportunidade de ler do Evangelho de Lucas, por Emmanuel, no capítulo Boa Parte, que fala que Jesus chega ali naquela aldeia, foi acolhido na casa de Marta e Maria. Marta, naquele momento, apegada à parte material, auxiliando ali nas atividades de sua residência, e Maria, entendendo que era totalmente dependente do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos, das suas parábolas, entendendo das reflexões, das buscas incessantes que ela deveria compreender e colocar na prática, ficou aos pés de Cristo naquela residência,
E Marta simplesmente observando Maria, sua irmã, entendendo ela de que Maria estava simplesmente fazendo um corpo mole para não fazer as atividades domésticas. E até, como falou ao Cristo, né, naquele momento ali, não estás vendo? Eu estou aqui apegado nas atividades do trabalho doméstico, limpando tudo, enquanto Maria está simplesmente aí. Ela entendendo ela como se Maria estivesse faltando com os fazeres do lar, os afazeres domésticos. E aí o Cristo pergunta a Marta, intitula: Marta, o que tu entendes como boa parte, a boa obra, as boas atividades? E aí Marta, naquele momento ali de reflexão, perante sua irmã, a todos que estavam ali presentes, inclusive o mestre, quando indagou ela passou a entender, através daquela reflexão, de que realmente a parte material poderia ser montada, deixada em qualquer momento, que ela pudesse retornar a fazer. Mas o momento mais simbólico era estudar, estar em prece, buscar cada vez mais inspirações evangélicas para contribuir lá fora, buscar seu aprimoramento espiritual. Mas para aquela mulher naquele momento ali, ela faltou até com a caridade para a própria irmã, pois ela mencionou como se a irmã estivesse fugindo e deixando ela ali, abraçada aos afazeres e simplesmente fugindo do que competia a ela naquele momento. Mas Maria foi mais sábia. Maria levou em consideração a parte do Evangelho, a boa parte, a boa obra. A boa obra, quando refletimos junto à prece, a gente vê que são atitudes benevolentes para o nosso próximo, como a caridade, a prática, a indulgência, que também é amor, é a caridade também, quando sabemos das dificuldades do nosso próximo, como Maria não soube, como os 3 amigos, como eu citei anteriormente, não soube também colocar na prática e entender de que ela era necessitada naquele momento. Mas aí a benfeitora apostólica que estava ali naquele momento, encarnada, ela entendeu que eles, que se demonstravam ser sábios das mensagens do Cristo e achavam que estavam colocando na prática tudo que sabiam, achavam ser os doutores da lei, eles é que eram os necessitados e deixaram de contribuir para com aquela mulher, diretamente quando fecharam a porta do lar. É como ela disse: eu espero 100 anos para que vocês possam ter ainda mais uma atividade mais laboriosa. Espero 100 anos para que vocês possam abrir a porta do lar de vocês para abrigar o necessitado. Assim como esperei 10 anos para que vocês pudessem abrir a carteira para doar às míseras moedas. Então, quando refletimos sobre isso, entendemos como a prece a condição de que podemos proporcionar o suporte, a caridade, e quando entendemos sobre esse pagamento que muitos aí esperam, entendemos como beneficência em questões financeiras, retribuição aos olhares humanos, onde na verdade o amparo vem do alto. Somos assistidos diariamente. Então, a espera que devemos ter, além do amparo do alto, é retificar as nossas faltas, é entendermos que somos totalmente dedicados, mas que somos também totalmente devedores. E que assim, como também o nosso próximo pode precisar de algum momento de dedicação, a gente também pode algum dia nos encontrarmos no lugar daquele. Então, é através dessas observações que vemos o quanto devemos nos melhorar. É como nos recorda a visão do Evangelho de Lucas, que nos fala assim: recordemos a lição que nos mostra que a humildade e a sinceridade da prece são requisitos fundamentais em plena oração. E Jesus também disse: esta palavra a
uns que punham a sua confiança em si mesmo como sendo justos e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu, o outro era o publicano. O fariseu conservava-se de pé, ou seja, ele tomando ali, cheio do ar, achando que estava repleto do conhecimento. E aí ele fala: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, que são pecadores, devedores. Mas jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo que possuo e contribuo com alimentos. O publicano, ao contrário, conservava-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos naquele momento. Porém, ele olhou para o céu e disse, com o peito cheio daquele ar de benevolência: meu Deus, tem piedade de mim, pois sou pecador. Ou seja, qual foi a prece na qual não demonstrava ter retribuição, pois a partir do momento que ele julgava o que teria doado, o que teria feito, mostrava seus benefícios, que teria contribuído diretamente com outra pessoa. Enquanto isso, o publicano, ali, naquele momento, ao contrário do publicano, na verdade, aquele que conservava-se se afastar do evangelho, das primícias do reino, ele demonstrou totalmente humildade, sabendo da sua dependência do evangelho de Jesus, das atividades que competia a ele. Ele disse: me perdoa, eu sou pecador. Em outras palavras, ele disse: mas desejo este alimento, desejo reparar as minhas dificuldades, pois cada um tem suas dificuldades. Mas naquele momento, o publicano achava que, com o pago que ele contribuiu diante das preces, naquela prece que ele evidenciava à frente de todos, em pé, nas condições que ali estava, ele demonstrou que contribuía com retribuições financeiras. Mas aquele homem, humildemente, ao contrário do publicano, demonstrou humildade, mesmo diante da sua dependência, como sabemos que somos. Somos totalmente dependentes do Cristo, da espiritualidade amiga que nos ampara diante de qualquer dificuldade. Pedimos cada vez mais bom senso, a intelectualidade espiritual, para que possamos auxiliar o nosso próximo, possamos entendermos as dificuldades, possamos fazer prece, como vemos aí muitas vezes a divisão que há em algumas instituições, em outras religiões, buscando como se fosse time de futebol. Não faço prece pelo que está preso, não faço prece pelo homicídio, por aquele que está na rua, entendendo que eles são necessitados e que ele em algum momento pode estar também em uma condição, quem sabe em outras encarnações. Então as pessoas muitas vezes esquecemos dessas reparações, de entendermos que devemos cada vez mais estarmos reciclando nossos pensamentos, entendemos da dependência que somos da prática da caridade, e a prece é uma delas. É através da prece que movemos todas as dificuldades, que temos esperança para atendermos tanto ao nosso próximo como também às nossas individualidades. Então, que possamos cada vez mais estarmos buscando e entendermos da nossa dependência, que é o Cristo, é a prática sem retornos financeiros, assim como intitula o próprio capítulo sobre preces pagas. Então, é com essas reflexões que possamos retornar aos nossos lares, às nossas atividades no decorrer da semana, inspirados em Jesus, inspirados nessas reflexões, entendendo que cada vez mais somos dependentes da prática de amor com o nosso próximo. E automaticamente aprendemos e somos retribuídos pela nossa prática, pelas atividades laboriosas de amor ao nosso próximo, com paz, com amor, que são as missões sublimes que o Cristo nos legou nesta encarnação.
Jesus abençoe a todos. Que assim seja.